ia fazer a Olimpíada, mas não de lá. De lá a gente só iam três, né? Já foi divulgado, então dá para falar, que era o Galvão, o Luiz Carlos e o Luiz Roberto, né? O resto ia fazer a transmissão do estúdio lá no Rio, né? Que é onde são os Uhum. estúdios Sport TV. Então eu ia fazer a Olimpíada, mas daqui. E acho que é isso. Ia ser mais uma, né? Eu tô na guarda aí, né? Já fiz algumas, vou fazer mais uma. Verdade, Sérgio. Pessoal, o Sérgio já conheço há um bom tempo, a gente, poxa, um parceirão, a gente troca muita ideia sobre esportes, é um profissional mais jovem, que tem uma experiência incrível, tem uma história muito legal, não sei o que vocês pesquisaram sobre ele. Conforme vocês forem conversando, vão surgindo questões. Já tive a oportunidade de levá-lo ao Mackenzie para conversar com os alunos, gentilmente já também atendeu em outras demandas nossas. Sérgio é um parceiro e um cara incrível, acho que tem Já uma ajudou no meu história. TCC também, o Anderson. Então, temos aí uma parceria incrível. E o Sérgio é um cara que, assim, eu acho que como poucos, né? Você esse dia você estava falando, eu acompanho seus tweets, né? E eu acho que são poucos os narradores que têm a capacidade que você tem de se dedicar a tantos esportes, né? Não é aquela coisa focada em alguns nichos. Então, acho que tem muita coisa legal que a gente pode conversar aí desse momento. Enfim, pessoal, tem mais uma pessoa que está pedindo para entrar, o Gabriel, já liberei para ele também. Então, podemos começar? Vocês querem perguntar alguma coisa de início para o Sérgio ou quem quer começar aqui a conversa? Quero interferir o mínimo possível, gerar uma oportunidade para que vocês falem com ele. E aí, eu começo então. Vamos lá, Gustavo, por favor. Deixa eu habilitar aqui no vídeo também para o Sérgio ver. Tudo bem, Sérgio? Opa, e aí, tudo bom, Gustavo? De boa? Vou começar falando um pouquinho dos atletas. Queria saber de você como é que fica a preparação física e psicológica deles para o ano que vem, porque não estão treinando, não tem perspectiva de quando poderão voltar a treinar, e ainda falta preencher 43% das vagas da Olimpíada. Então, como é que fica a preparação para o momento que você tem que estar no mais alto nível? Boa, Gustavo. Primeiro eu gostei do Guernica aí na parede. Cara, acho que essa foi a grande motivação até no cancelamento, né? Muito partiu a partir dos atletas, né? Então, a partir das limitações estaduais, mais estaduais até do que federais, assim, os Estados Unidos, quando eles fecharam a Califórnia, etc., que limitou muitos atletas, né? Muitos treinam, universidades, etc. Então, quando eles começaram a ficar parados, aí já prejudicou muito, e aí que eles começaram a falar mais também, mais firme, né? Pedindo adiamento, porque agora não tem condição, não tem como o cara ir treinar na piscina pública ou na academia, pouquíssimos são os que têm recursos e academias em casa para continuar treinando. Eu mesmo conversei até com o Almir Júnior, que é o nosso saltador aí de salto triplo, que falou que, pô, tava na melhor fase dele, treinando, não teve Natal, não teve Ano Novo, tava sentindo melhor que nunca, e ele já é medalhista mundial indoor, né? E aí, de repente, não poder fazer mais nada foi duro para ele. Então, vai ter o lado psicológico de todo mundo, que agora acho que vai dar uma aliviada com o adiamento, porque já não tem essa pressão de, pô, como que eu vou... O cara falando para me manter, o Comitê Olímpico, né, pedindo para me manter a preparação aqui, mas eu não tenho como fazer. Então, agora que adiou, já é um período meio de, cara, vamos levar isso daqui, férias, né, entre aspas, preparar como pode, mas sem esse peso da preparação física, né? E aí vai ser curioso a Olimpíada do ano que vem, porque a gente vai ter também, você falou das vagas, né? Vai ser uma Olimpíada bem aberta, porque você vai ter gente que vai ter acabado de se classificar com essas vagas que faltam por preencher. São 6.700 e pouquinho que se classificaram já, que já vão manter a vaga, né? O qual já disse que quem está classificado vai continuar, mas precisa aí 5.000 que ainda vão se classificar, pouquinho menos, 4.000 e pouco. Vão ter acabado de se classificar, mas também tem gente que se classificou já em 2019, por exemplo. Então você vai ter caras que, de repente, já não vão estar no mais alto nível, outros que vão estar ali já no embalo. Então vai ser curioso essa Olimpíada nisso. Assim. Vai ter gente acho que de vários nichos. Você vai acabar cobrindo desde 2019 a 18 até, e o pessoal na beira da Olimpíada ali. É interessante isso, Sérgio, né? Porque o ciclo ficou mais longo, né? Aquele ciclo de 4 virou 5 anos. É claro que um ano no meio aí, num contexto completamente atípico. Fala, Gustavo, termina a sua questão, por favor. Eu vou emendar um pouquinho falando, pegar esse ganchinho dos atletas. O adiamento pode favorecer tanto aqueles, dar um fôlego extra para aqueles que, sei lá, estavam lesionados ou que não se prepararam bem, tem uma segunda chance de se classificar, mas também pode desgastar alguns outros atletas que têm que se manter ali no topo por mais um ano e não estão treinando, só tirar do adiamento.
Oi, Você conseguiu entender? deu uma picotada, uma variada. Gustavo, dá uma retomada aí, por favor, porque deu uma picotada para todo mundo. Ficou Gustavo? lento, assim, não deu Eu acho que. Gustavo, você Tá me ouvindo voltou? agora? Gustavo? Tá me ouvindo? Melhor, mais ou menos. deu uma variada aí. Você ouve? Senão a gente pode fazer o seguinte, a gente vai adiante e depois você retoma, não tem. Eu acho que a sua conexão está travando um pouco agora, Gustavo. Vamos fazer o seguinte, pessoal, se alguém tiver alguma, vamos seguir uma ordem de perguntas aqui, aí o Gustavo volta depois se tiver ainda pendente alguma questão dele, que a conexão dele está falhando. A Valentina Tá queria me ouvindo agora? perguntar. Oi, 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 tudo bom? tudo bem? Gustavo, depois Eu você queria volta, perguntar, tá? Só porque estava falhando. Vamos lá, Valentina. na verdade, eu ia perguntar mais ou menos o que o Gustavo estava tentando perguntar. Se você acredita que os atletas que já foram classificados vão ter uma certa, não desvantagem, mas porque tem atletas que vão conseguir se preparar para se classificar melhor o ano que vem. Eu queria saber se você acredita que tem uma desvantagem, uma vantagem, assim. Eu acho que varia muito do atleta, assim, do país que ele tá, então, das condições, de repente, que ele tem de treinamento, e nesse sentido, assim. Tem caras que são mais velhos também, então, de repente, esticar um pouquinho mais, né, um ano a mais de preparação para um atleta que, de repente, ia se aposentar ou estava perto disso, fica mais complicado. Então, de repente, é hora dele segurar um pouco e deixar para dar aquela polida perto dos jogos, né? Mas tem atleta que eu acho que não vai sentir muita diferença, assim, até porque tem aquela faixa ali, mais ou menos 26 por aí, alguns mais jovens que vão se adaptar bem. A questão é ajustar todas as classificações de limite, assim. Então, vai prejudicar de repente alguma equipe que já está fechada, outra que vai se formar, ou de repente a ginástica, por exemplo, que tem limite de idade. Até precisa entrar mais a fundo nisso ainda, mas tem uma questão aí que para ginasta talvez seja mais complicado de segurar a parte física mais um tempo, até porque a variação é muito grande, né? Mas acho que nos grandes nomes, por exemplo, isso não vai afetar muito, não. Acho que pode afetar naqueles que poderiam disputar um pouquinho ali daqueles intermediários ali. De repente, talvez tenha menos disputa nesse sentido, de algum ou não conseguir se preparar, ou algum conseguir se manter, mas acho que no alto nível mesmo, nos principais, acho que não deve mudar muito, não. No futebol vai ter uma mudança também, né? Eu estou negociando, confesso que eu É, não a, entendi, a de passar para 24 FIFA, anos, né? a FIFA, pelo menos é que são etapas, né? Então a FIFA já conversou já internamente de recomendar para aprovação, então não foi oficial ainda, não é oficial ainda, mas de manter o limite etário. Então era de nascidos de 1º de janeiro de 97 para frente, né, 23 anos, e deve manter para a Olimpíada mesmo sendo 24. Então, Entendi. manter o que já era mesmo, né? Porque afinal nem o nome vai mudar, né? Vai ser Tóquio 2020. Verdade. Que é uma outra pauta muito interessante, que é a questão de discussão de marca, né? Mas enfim, deixar o pessoal falar com você. Na sequência aqui, Guilherme. É verdade, você foi mandando aqui. Isso, bom dia, Sérgio, tudo bom? Guilherme E aqui, aí, ó. Gui, tranquilo? Tranquilo? Certo. Então, minha pergunta vai também em relação aos atletas, mas sobre quem está suspenso agora, que é até o caso da Rafaela Silva, que é campeã olímpica em 2016 e está suspensa agora, mas ela, como agora é 2021, ela talvez pode voltar a conseguir uma vaga, né? Você acha que eles vão deixar isso acontecer ou vai manter, como é Tóquio 2020, em 2020 ela estaria suspensa e aí ela continua? Ou como já é 2021, se ela conseguir diminuir, ela pode participar? É aí que tá, né? Eu também achava, já era mais nessa linha, pô, se não pode 2020, não faria sentido, né? Participar em 2021, mas até conversando com um amigo meu coach, que é comentarista de natação do Sport TV, ele segue muito isso, né? A parte burocrática e mais legal da coisa. E ele lembrou, né? A gente estava conversando na época, quando saiu o adiamento mesmo, ele lembrou, né, que as suspensões de doping, na verdade, elas são por tempo e não por competição, né? Então, a data bateu a data, né? Não tem nenhuma diretriz que vai complicar isso daí. Então, no fundo, eles vão ser beneficiados, né? Então, a Rafaela aí até se deu bem nesse caso, pela punição ser por tempo. Então, não dá para você falar que a Tóquio 2020 vai dar para deixar fora, porque deu ali 1º de janeiro ou o que seja, já acabou.
Beleza, muito Mas boa vamos essa ver se tem questão. alguma. Mas vamos ver se tem alguma diretriz, de repente, da UADA, algum nesse sentido, mas acho difícil, né? Vai ser muito interessante nisso. Continuando aqui, Rafael. Rafael Até a tá. Rússia está com menos testes, Oi, né? Sérgio. Curiosamente. Bom dia. É verdade. Verdade. Vamos lá, Rafael, pode perguntar. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, Rafa. Não tô vendo. Mas enfim, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, ele tá aqui, A vídeo minha Não, fechado. não, pergunta vai beleza, mais eu tô. para a questão da Olimpíada como evento, que tem como objetivo e até símbolo querer unir as nações do mundo. E aí, nesse momento de crise em que os países estão meio divididos, está todo mundo fechando fronteiras, os Estados Unidos está impedindo a entrega de insumos médicos para alguns países. E aí, como que as Olimpíadas podem, nesse pós-crise, querer virar a chave para querer de novo ressignificar o evento como união dos países e se eles têm preocupações com essas políticas de cada país? Eu acho que na Olimpíada não, né? Na Olimpíada, até por serem atletas, eles se integram de uma outra forma, né? A gente é mais espectador de tudo, né? E é difícil prever, assim, você pensa na Olimpíada hoje, como vai ser, né? A gente está falando de 2021, mas a gente também não sabe como vai ser, até quando vão as coisas, como vão ser, mas a gente tem essa visão, pelo menos hoje da Olimpíada, que ela vai ser uma festa bem maior, né? Até o COI já disse que o adiamento nesse ponto foi bom porque o interesse é muito maior agora, né? Todo mundo vai ter interesse de ver a Olimpíada, que já tem um alcance bilionário, né, em termos de audiência. Então a gente tem essa imagem de a Olimpíada vai ser a união dos povos, vai ser a celebração de um fim que deu tudo certo. O Coy mesmo falou, né, que a chama chama olímpica vai ser a luz no fim do túnel. Então a gente tem essa visão que vai ser, e tomara que seja, né, porque vai ser muito bonito, né. Aliás, até comentei há algumas semanas que a sequência é muito boa, né? Porque você tem Tóquio agora, que vai ser essa hecatombe aí de estamos juntos de novo, superamos, enfim, como comunidade, como um só, e tomara que seja isso. Aí você tem 6 meses depois uma Olimpíada na China de inverno, que promete ser legal pra caramba, e depois em 26 tem a Olimpíada na Itália ainda, né? Então até já visionando no futuro, que a gente sei lá também como vai ser, né? Que mundo vai ser esse aí, se vai mudar tanto ou não. Mas a gente vai ter, imagino, uma passagem no fim de Pequim 2022 para a Itália, assim, da Itália para a China, uma bandeira olímpica, acho que vão ser momentos aí bem marcantes. Mas eu acho que a parte política ali dentro acaba sumindo um pouco, né? Isso é mais de bastidor, de cartola. Na Olimpíada ali como evento sempre tentam passar uma imagem bonita, então as Coreias marchando juntas, esse tipo de simbologia, time de refugiados. Legal. Não, muito interessante. Dá para falar várias coisas aí, mas eu vou deixar. Então, tem várias que o pessoal querendo perguntar. Vamos adiante. Henrico, vamos lá, Henrico. Oi, Sérgio, tudo bom? Que Henrico aqui. Oi, Henrique, tudo bom? Beleza. Eu tenho, assim, meio que duas perguntas, elas não são tão relacionadas. Eu queria primeiro entender, todo mundo fala que o adiamento das Olimpíadas vai trazer um prejuízo para a cidade ou até para o Comitê Olímpico. Eu queria entender um pouco mais na prática esse prejuízo. A outra pergunta é também se o próximo ciclo não vai ser prejudicado, até porque em 2024 a gente tem outras Olimpíadas e tem todo também esse processo de classificação, enfim, queria entender um pouquinho mais isso daí. Eu acho que de certa forma vai, mas para alguns atletas é até bom, porque eles, de repente, quem está ali no auge ou perto dele consegue emendar 2 ciclos aí bons, né? Então, você pensar na Olimpíada de Inverno, que até 92 era no mesmo ano da Olimpíada de Verão, aí o COI deu uma espaçada para balancear, né? Para em vez de receber um montão uma vez só, você recebe muito dinheiro um ano, daqui 2 anos você recebe de novo, etc. Mas para balancear as contas, então passou de ser de 2 em 2 anos. Né? Então você tem a Olimpíada de Verão, 2 anos, uma de Inverno, 2 anos de Verão, etc. E a gente teve 2 Olimpíadas, em 92 e 94, né? Então foram 2 Olimpíadas bem próximas. Não vai ser inédito, mas eu acho que vai ser bom para muita gente aí, de repente. De repente alguém que ia conseguir sustentar até minha última Olimpíada, não sei o quê, de repente pensa 2 vezes, fala, acho que dá para segurar mais um pouquinho, mas com certeza vai ter alguma variação. Não digo nem que prejuízo, porque acho que vai ter quem vai se beneficiar e quem vai se prejudicar mais. E depois também você já segue a ordem normal, né? 28, etc. E da primeira pergunta, cara, os prejuízos são grandes, porque imagina, por exemplo, uma televisão, a NBC, que é a principal parceira do
do COI, né? Quem mais paga no mundo disparado, assim. Ela é quase que um patrocínio especial em termos de televisão. Ela já vendeu as cotas de patrocínio, então ela pagou bilhões e bilhões de dólares, já tinha arrecadado mais de $1 bilhão em cotas de comerciais, né? Para a época da Olimpíada, uma preparação grande. Então agora vai ter que segurar mais um pouco, não vai perder, mas não vai ter esse retorno imediato para as marcas. Aí você tem também as televisões que já fecharam, a Globo mesmo, tinha fechado aí boa parte do pacote, com o adiamento aí 4 meses de antecedência, dá para você remanejar algumas coisas, né? Mas você tem um prejuízo logístico em tudo isso, né? E aí você tem que reservar hotel de novo, você tem que fazer passagem de novo, e e para quem viu uma Olimpíada, que no caso aqui do Rio de Janeiro, quem já foi em alguma outra eventualmente, é uma bolha muito grande, né? É um circo ambulante aquilo lá. Então não dá para você segurar uma bolha por um ano e não ter nenhum tipo de prejuízo, né? Porque você tem voluntários, que já vai ser uma questão complicada para rever, porque normalmente a Olimpíada acontece em julho e agosto, por quê? Primeiro, por uma questão de televisão, que a NBC é a dona dos Estados Unidos, que é o principal mercado, e é uma época de descanso entre as ligas lá, então você não tem muita coisa acontecendo, você só tem o beisebol que está na metade. Então é um período bom para você vender bem ali no verão. E também para a questão dos voluntários, né? Difícil você achar outra época do ano, além do verão, que você tenha gente disponível aí para poder trabalhar voluntariamente. Então, a Olimpíada passar exatamente por um ano, você consegue, de repente, melhorar essa questão. Mas se você tem lá 80 ou 8 mil voluntários e de repente nem todos vão poder no ano seguinte, então você tem que também rever custo de treinamento, de parte de RH, vai, digamos assim, para pegar essa gente. Você tem questão das arenas, o Budokan, que é das mais tradicionais, já estava alugado para o ano que vem, né? Então você tem que rever, ó, peraí, não dá para você fazer outra data, ter o evento também que acontecer depois. A Vila Olímpica já tinha apartamentos vendidos, então você tem que também renegociar essa questão. É bem complicado, parte de segurança que é bem grande na Olimpíada, né? Então, tanto de segurança extra quanto de equipamento, é bem complicado manter uma bolha um ano assim sem ter prejuízo. E o Japão já tinha gastado muito, né? Então já tinha crítica interna de o Japão ter passado muito do orçamento. O próprio Estádio Olímpico não era o projeto original era o das Azadid, estádio gigantesco. Muita gente nem gostou porque não era tão tradicional assim, teve que ser refeito, mais gastos. Então é um ano de gastos, basicamente, né? De gastos e rever contrato comercial, um ano bem burocrático. Beleza, Sérgio. Já abordou várias questões aí. Pessoal, é bom que vocês vão se ouvindo, porque aí a gente vai conseguindo. A minha ideia daqui a pouco, quando fechar o ciclo das primeiras perguntas, é que vocês se falem mais E tem dinamicamente. só uma coisa que as Por federações também, favor. né, que recebem nos jogos, né? Então também você tem federações e federações. A FIFA, por exemplo, pode não sentir tanto uma federação de atletismo, por exemplo, mas tem federações menores que também dependem do dinheiro que eles recebem no ciclo da competição também, que sabe-se lá como que eles vão fazer, né? O COI tem o seu fundo lá e vai ter que manejar alguma coisa também. Em 2021, algumas federações tinham eventos no período da Olimpíada, né, que vão ter que ser É, empurrados, como a própria atletismo e você mexe natação. com Né? todo mundo, você não mexe só com a Olimpíada. Verdade. Fala, Beatriz. Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz. Oi, Bia, tudo bom? Eu queria perguntar sobre a mesma pergunta do Guilherme sobre os atletas que foram suspensos. E eu queria perguntar se os atletas que já são classificados agora, se eles têm probabilidade de, se for descoberta alguma coisa, deles serem suspensos e perderem a vaga. Sim, sim, até porque os testes continuam. Opa, desculpa, você não terminou, pode falar. E se no caso positivo, como que funciona para remanejar as vagas, porque eles já estavam, como eles já estavam com a vaga garantida, se outros atletas têm a possibilidade de pegar a vaga dele. Então, vamos lá. Sim, tem, até porque os testes continuam rolando, né? Apesar de tudo isso, até o Noah Lyles, que é um dos principais velocistas, falou: pô, no meio disso tudo, ainda estão aqui coletando a minha urina, não sei o quê. Os testes continuam acontecendo. Então, para o atleta, nesse ponto, é vida normal. Ele está com limitação de treinamento, etc., mas ainda tem que se regrar, não pode sair tomando qualquer coisa. Ah, deu dor de cabeça, vou tomar um remédio, de repente pode prejudicar, etc. Então, eles podem ser suspensos. E aí a questão das vagas vai de federação para federação, né? Então você tem modalidade que é por índice, então de repente você tem 3 vagas e 3, para chutar baixo, tá? Mas aí você tem 3 vagas de índice,
Você acha mais algum que consegue a marca depois, tem gente que vai ter pré-olímpico, então de repente você abre uma vaga extra, pode chamar o COI também, pode chamar um país convidado para preencher a vaga, vai de federação a federação determinar como, né? Até porque o mais difícil desse ponto logístico são os esportes coletivos, né? Que você tem que fazer pré-olímpico, tem que fazer essas coisas. E aí, equipes, é mais difícil você ter uma punição desse tipo, né? A parte de CPF, aí, a pessoa física é mais fácil de você substituir depois. Ainda mais em atletismo, natação, que às vezes tem mais atletas do que vagas, tipo a maratona, por exemplo. Bem, na sequência que aparece o Gustavo. Sua pergunta ainda está pendente, Gustavo? Alguém conseguiu te ajudar a responder? Como que ficou? A Valentina fez aquela lá, mas eu tenho uma outra aqui. Voltou. Então termina aí para a gente avançar. Vamos lá. A internet tá boa? Porque apareceu aqui. Não, agora voltou, tô te ouvindo bem. Ah, beleza. Sim. Sérgio, a Olimpíada demorou muito para ser adiada. O COI estava lá conversava com os atletas, mas teve a cerimônia para acender a tocha olímpica. Aí teve Canadá e Austrália, tiveram que se recusar a participar. Aí sim, o COI tomou uma decisão. A NBA deu meio que uma aula, liderou o movimento ao suspender a temporada e os outros campeonatos estavam sendo disputados com portões fechados. Por que o COI não tomou as rédeas, não se colocou à frente numa situação como essa e liderar, né? A Olimpíada é um evento tão grande. Assim, realmente o COI teve ali. É que as coisas foram acontecendo muito rápido também. Então, se você pensar de uma semana para outra, a coisa muda muito, né? Então, no começo, a postura do COI era mais bem intransigente até, de não, vai acontecer normalmente. Porque estavam em consultas, né, com o governo, com a OMS, etc. Então, eles mantiveram uma postura bem intransigente. Acho que até não precisavam ter sido tantos. Acho que isso prejudicou mais eles, de afirmar com tanta certeza que estava tudo certo e ia acontecer. Acho que isso acabou voltando para eles depois na pressão, né? Tipo, a avalanche toda em cima deles de tomarem uma decisão, que é difícil, porque você tem que ver muita coisa, reorganizar muito contrato com a cidade também entram os advogados no meio, mas a coisa mudou muito rápido. Então, eu até mesmo achava que a Olimpíada ia acontecer pelo período dela, porque você fala, pô, você está vendo aí a China, por exemplo, começando a voltar às atividades agora, tudo bem que a China tem medidas que outros países não conseguem tomar, né, de prevenção, pelo regime que é. Mas, enfim, você fala 2 meses, de repente ali para maio você já está melhorando as coisas, para quem já está tomando atitude agora, Olimpíada no final de julho, de repente tem um espaço aí para você poder fazer. Mas, de uma semana para outra, você tem centenas e milhares de casos aí, milhares de mortes, então muda muito. O COI mesmo falou que estava tudo certo, aí eles começaram a ver os números da África, que estavam crescendo, começaram a ver os números da América Latina, que também estavam começando a subir, e como ela não pega todo mundo igual, não tinha jeito. E aí você tem uma questão no Japão ainda não está muito claro também, né? Está crescendo lá. No Japão também, tem gente que já está falando, pô, depois que anunciou, prendeu, né, qualquer amarra e está divulgando até mais, né, tem essa discussão. Ontem o AB mesmo declarou estado de emergência lá, né? Então, tem a questão narrativa também, né? Você não quer adiar o seu principal evento, né? Você não abrir um precedente, digamos assim, apesar de ser justificado e até necessário, é difícil você ser o cara que adiou uma Olimpíada, né? Ter essa marca. E aí você tem que conversar com todo mundo. Até a questão do COI não tomar uma atitude de cara, também tomou muita pressão dos atletas, mas ele queria alinhar com o Japão, né? Tanto que quem fez o anúncio oficialmente foi o primeiro-ministro japonês no Twitter dele, né? Depois que o COI falou, mas até aí foi uma longa reunião. Acho que a Associated Press fez uma matéria bem legal dos bastidores, assim, dessa decisão. E até porque a Austrália foi um dos países que puxou o movimento, porque o Dick Pound, não, o Dick Pound é canadense, o John Coates, que é um dos grandes amigos do Thomas Bach, é o presidente da Confederação do Comitê Olímpico Australiano, então ele meio que falou, ó, você dá uma levantada ali, daqui a pouco a gente corta. Beleza. Obrigado, aqui Sérgio. Apareceu uma coisa aqui foi upgrade. Ok. Mas enfim, isso. Eles assim. Como eu estou na tela aberta, a gente conseguiu ficar, mas eu estava preocupado com isso, se ia cair. Mas se a gente ganhou uns minutos, é bom que a gente consegue terminar nesse link. Maravilha. Uma boa notícia. Beleza. Porque como eu estou usando essa aberta, né? Então tem essa coisa, às vezes, de eu ter que parar e criar outro link. Mas se a gente pode ir direto um pouco mais, vamos adiante. Se cair é porque deu pau, aí eu gero um outro link e mando para todo mundo. Na sequência,
A Beatriz terminou a pergunta dela, posso avançar para o do Matheus? Como tá? Porque a minha ideia é terminar essas que forem inscritas e deixar vocês livres para se falarem, é o que eu comentei aqui na mensagem final. Então, beleza, Beatriz. Então, vamos lá, Matheus. A gente vai na sequência. O Matheus, depois o Guilherme e o Rodrigo. E aí, depois, a ideia é que vocês falem. Se for, vamos ver se funciona. Senão, eu não queria ficar mediano. Queria que vocês conversassem como se a gente estivesse numa sala normal. Vamos lá. Então, vamos lá, pela ordem. Opa, Sérgio, beleza? Opa, tudo bom, Matheus? Então, cara, minha pergunta é sobre essa questão dos favoritos, né? Alguns, como por exemplo, os jogadores da NBA, jogadores do mundo do futebol, eles vão estar vindo de uma temporada e meia, né? Basicamente, para essas Olimpíadas, alguns atletas voltando a pegar o ritmo de treinamento. Queria saber se você acha que se esse adiamento vai dar uma ajudada a espalhar mais as medalhas pela tabela ou se vai concentrar da mesma maneira nos Estados Unidos e na China, como sempre. Olha, eu acho que talvez beneficie quem conseguiu sair primeiro, né? Então, no caso, a China. Acho que a China, que nem se a Olimpíada fosse agora, a China ia ter uma vantagem gigantesca, né? Mas eu acho que quem conseguir sair primeiro e se poder voltar a uma normalidade mais rápido vai se beneficiar, porque vai ter mais condições de treinar, as ligas vão estar acontecendo. A NBA mesmo era uma questão importante, né? Porque você não está mais naquela realidade de 92 que você tinha uma seleção chegando com os jogadores principais, o Dream Team, para ganhar tudo. Hoje é uma liga global, então você tem atletas da Eslovênia, da África, de tudo quanto é canto, que também disputam suas competições pelos países. Não é os Estados Unidos que vão chegar e vão ganhar, e eles podem escolher o que eles quiserem, convenhamos. Então, mas você tem uma liga muito mais global hoje para você tratar os atletas, né? Então, acho que você, nesse ponto, por exemplo, do basquete, você vai chegar normal, porque todo mundo vai estar ali em andamento. Futebol tem aí questão de liberação, que também deve ser complicado, né? Clube liberal não, porque sabe-se lá como vai ser o calendário também. Tudo vai passar pelo calendário do resto também, né? A gente pensa na Olimpíada, mas vai depender de quando voltar as coisas, como elas vão voltar. Então já tinha o papo, por exemplo, de repente a NBA começar no Natal, em janeiro, e aí aproveitar o embalo no começo do ano, e aí a Olimpíada, de repente, até, se não fosse o caso, ser até antes, de repente ali para abril, já estavam se discutindo que era uma possibilidade. Mas vai depender muito do calendário. É difícil fazer previsão agora, porque realmente você não sabe quando vão voltar as coisas, né? Qual vai ser o ritmo que os caras vão estar. Mas eu acho que quanto antes o país superar e poder liberar centro de treinamento, atividades coletivas, acho que vai melhorar. Mas é difícil. Eu acho que alguns países vão se beneficiar, por exemplo, a China. A China, eu acho que já vinha para disputar ali com os Estados Unidos quem ia ganhar a Olimpíada, né, no quadro de medalhas. Pela situação hoje, a China teria uma vantagem. Vamos ver até quando, né? Mas do resto do mundo eu não sei se vai variar muito assim. Acho que deve ficar dentro da média mesmo de países. Beleza, obrigado, Sérgio. Guilherme, tá aí? Eu voltei. Vamos lá. Foi? Foi. E depois o Rodrigo, tá? A minha pergunta é em relação aos patrocínios que os atletas têm, né? Eles vivem basicamente do Bolsa Atleta e do patrocínio pontual ou maior que eles ganham. O Bolsa Atleta, o ministro, que é o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, já falou que vai manter o cronograma normalmente. Mas os patrocínios pontuais, você acha que tem alguma tendência com até a crise que veio junto com o vírus deles meio que dar uma cortada, diminuírem o patrocínio dos atletas? Ou que vai continuar normalmente, as marcas vão continuar apoiando e tal, mesmo com tudo? É uma situação complicada, assim, a parte do governo, enfim, essa acho que é a parte mais fácil da equação, né? Porque não depende, já não depende dos atletas, então se tem essa garantia, ótimo para eles. Mas das questões pontuais vai depender do tamanho do bolo que eles vão compartilhar, né? Então, quem patrocina normalmente já são empresas que não vão ser tão afetadas assim pela crise, né? Não é o pequeno empreendedor que patrocina ali nesse momento. Então, o que pode mudar é a quantidade disso, né? Então, eu ia fazer, sei lá, 10 mil, eu ia gastar 10 milhões em patrocínio, agora eu vou gastar 5, aí tem gente que vai ficar de fora. Tem essa questão pontual.
E eu acho que tem uma questão legal, assim, do que a Olimpíada proporciona, né? Então, tinha gente que já, pô, ia, de repente, brilhar agora na Olimpíada em julho e conseguir um patrocínio futuro. Não vai conseguir até, quem sabe, próximo ano, se conseguir. Então, acho que você mexe com quem estava em ótima fase agora teve que parar, que é o caso do Almir, por exemplo. É um cara que chega lá, ganha uma medalha, por exemplo. O cara ia atrair muita coisa que, se ele no outro ano não conseguir segurar e manter, vai deixar de atrair. Assim. Tudo bem que é uma coisa especulativa, né? É o se, mas eu acho que vai mudar no futuro essa questão de quem depende muito de patrocínio pontual aqui no Brasil mesmo, né? Você precisa de 50 mil patrocínio para, de repente, ter uma coisa boa. Mas vai mexer, com certeza, no tamanho do investimento depois. Rodrigo, tá por aí? Opa, tudo bem, Sérgio? E aí, Rodrigo, de boa? Tudo bem? Queria perguntar aqui minha pauta sobre isso também, que é como que o adiamento dos Jogos Olímpicos também influenciou e afetou uma logística de datas de eventos esportivos. Porque antes era tipo em 4 anos e ainda no meio tinha a Olimpíada de Inverno e a Copa do Mundo. Acho que um ano só de adiamento pode prejudicar as outras competições em termos de não só econômico de patrocínio, mas também de logística. Prejudica bastante as federações, né? Que as federações basicamente dependem dos mundiais e dos Jogos Olímpicos, né? Da Olimpíada mais até como visibilidade e da parte burocrática ele concorda que qualquer coisa, porque você não vai ter, por exemplo, para o tiro com arco uma exposição tão grande quanto você vai ter numa Olimpíada, por exemplo, modalidades que têm federações aí, menores assim. Mas você mexe também com as grandes. Então a natação está com um baita no dilema de como fazer com o mundial que é no Japão, né, em Fukuoka, que seria em 21. E agora você tem que ver onde que você vai colocar. Tem gente falando, pô, de repente traz ele pro começo do ano, faz um pré-Olimpíada com ele. É difícil de achar, porque você também, para as federações, é isso. Você tem uma entrada de recursos muito grande nos mundiais, né? Para a Federação de Atletismo, a mesma coisa. O mundial já é uma federação que está com problemas narrativos, né? Então já é uma federação que perdeu muito com a questão do doping, etc., lidando com punições. A arrecadação, por exemplo, britânica é muito grande no atletismo, né? O Sebastian Coe é o presidente britânico, e lá as televisões estão num dilema aí de pago, continuo pagando, pago mais, então você tem problemas aí de arrecadação, e você vai perder o Mundial, né? A federação já falou que não tem problema de adiar para outro ano, o próximo ia ser agora em 21, em Eugene, né, em Oregon, no quintal da Nike. Já falaram que não tem problema de adiar, mas você tem que remanejar todo o seu calendário, porque se você pensar, por exemplo, 4 anos, você tem uma Olimpíada que é o auge, aí você pega ali 17, voltando, né, um pouquinho, é o ano que o pessoal dá uma descansada, outros aposentam, então você tem já mundiais normalmente mais... Vai entrar no mérito técnico, assim, o técnico não é nem importante nesse momento. Isso. Mas você já tem um movimento mais fraco, aí depois o pessoal vai voltando, para chegar na pré-olimpíada tá todo mundo em ordem, né? Já tá... Os mundiais normalmente mais fortes são os mundiais que acontecem antes das Olimpíadas, né? Para quem tem mundial ou bianual, ou todo ano. Então você mexe com o calendário das federações, né? Isso que é o problema. Você tem que remanejar a Olimpíada, já remanejou ano que vem, inicialmente, né? Se nada acontecer. Acho que também mais do que isso não tem mais o que fazer. Se não tiver tudo certo ano que vem, não tem como você adiar mais a Olimpíada, acho. Acho que vai ser bem complicado. Porque daí você vai interferir bastante no ciclo de Paris, né? Mas você mexe com o calendário de 33 federações, né? Tem que conversar e organizar evento. E aí é mundial, é Copa do Mundo, é circuito mundial. É difícil, cara. Sim. Sérgio, eu vou deixar um pouco livre agora para vocês conversarem. Tem gente que não perguntou ainda, de repente quer perguntar. Eu vou tentar vamos tentar, pessoal, não passar muito mais. Como está o seu tempo, Sérgio? Você pode ficar mais uns 10 minutinhos, tranquilo? Posso. Então tá Ixi, bom. de boa. Porque como a gente tinha combinado 8h30, 9h30, eu acabei demorando um pouquinho para organizar tecnologicamente aqui. Mas vamos mais no máximo de 10 a 15 minutos em função, obviamente, da demanda de vocês. Tranquilo. Até para dar uma pluralidade no assunto, eu vou provocar 1 minuto e depois, na sequência, o pessoal que quiser perguntar, fique à vontade. Sim. E fala um pouquinho, Sérgio. Inclusive, mais tarde eu tenho uma conversa com outro amigo do Globo Esporte também, que estou bem curioso, conheço gente de outras redações. Como está a vida do jornalismo com essa adiamento da Olimpíada, dos campeonatos? Isso gera um nó sem fim. Eu estava olhando a Folha de ontem e, gente, estavam falando de campeonato da Nicarágua, porque não parou. Quer dizer,
os esportes eletrônicos que estão conseguindo continuar, como está a sua vida, como está a vida nas federações, me conta um pouquinho como está isso. E, obviamente, isso tem uma relação, porque estava todo mundo... eu tenho contato com o pessoal da Olimpíada todo dia, não sei se você conhece a Giovana, não sei se ela... Sim. Então, a gente tinha até um projeto juntos, estamos tentando salvar agora, que era uma oficina e tudo mais, quer dizer, uma freada brusca, Legal. né? Assim, ela já estava com passagem comprada, Airbnb comprado para ir para Tóquio, enfim. Quer dizer, como está a vida do jornalismo esportivo nessa questão toda, né? Porque tem um impacto também nesse mundo, né? Tem, assim, particularmente eu sinto mais falta de estar mais presente e ativo, né? Porque eu, pela função que eu tenho hoje narrador, eu basicamente me limito aos eventos que eu faço, isso do ofício mesmo, né? Assim, então, eu não tenho evento, basicamente eu estou sem trabalho, que nem eu. Agora foi curioso que a gente tem uma recuperação muito grande do passado. Então, você tem no YouTube, por exemplo, muita gente postando jogos antigos e no Sport TV, basicamente, programação de jogos clássicos, Band Esportes também, enfim, a maioria dos canais, né? ESPN, etc. E eu mesmo, né? Quarta-feira vou narrar um jogo de 82. vai ser curioso, né? Isso é Mas muito curioso. Isso é muito curioso. Não, Essa história da Globo passar o jogo da final do Penta, isso é isso rende maravilhoso. por si só demais, né? De uma conversa inteira aí. A audiência disso vai ser bizarra, vai ser maravilhoso. Imperdível. Para mim, né, que vi, enfim, vocês devem ser Não, eu muito quero. novos. Pô, vai ser legal pra caramba. Mas é uma vida assim. E eu não tô sentindo tanto igual outros colegas, né? Então, produtores, repórteres que continuam fazendo, colocando a mão na massa, até porque o repórter está sendo, muitos, né, estão sendo aí remanejados para cobertura do factual, né? Porque o pessoal acha que jornalista, primeiro jornalista, depois você é econômico, política, moda, esportiva, etc. Né? Então isso não muda muito na abordagem da coisa. Mas sinto falta de estar mais ativo, assim, é uma vida mais remota. Então, o que eu posso fazer é me preparar para uma Olimpíada, por exemplo, que é um evento que eu sei que vai rolar, fazer testes em casa, é bem complicado, assim. Eu não tenho tanto convívio da redação, então não sei como tá, assim, de experiência. A redação aqui de São Paulo já é um pouco menor, bem menor até do que a do Rio, né? Então, no Rio, imagino que você tem um fluxo bem maior de gente, ainda que, claro, já com todas as medidas que a Globo, no caso, tomou, então mandou gente para casa, tem o mínimo possível ali dentro, mas ainda tem uma demanda, tem que colocar no ar, né? Precisa de pessoas para colocar no ar. Então, não tenho esse contato visual de como tá, assim, mas para quem tá, acho que é uma experiência bem marcante, acho. Beleza. Perguntas, pessoal? Dúvidas, questões? Alguém mais quer comentar alguma coisa, perguntar? Alguém que não perguntou ainda, alguma questão? Acho que tá. Enfim, não sei, pelo visto, o Gustavo perguntou várias vezes, o Carlos, se alguém quer perguntar alguma coisa, a chance é agora. Oi? Alguém quer falar? Então, porque é um momento muito incerto, né, Sérgio? Então, eu estou dando os últimos minutos aqui, mas pelo visto, acho que o pessoal está satisfeito aí. Vamos ver como eles... Porque a ideia, a conversa com você é meio que um esquenta para eles a partir daí e cada um tocando a sua pauta. Você é uma das fontes que já vai aparecer no trabalho deles. Depois te dou um feedback de como ficou isso. A ideia deles, obviamente, a turma é uma turma optativa, né? Então, nós temos 16, 17 alunos nessa turma. Então, cada um vai dar um foco para esse assunto, mais a parte dos atletas, organização, televisão, publicidade, marketing esportivo, quer dizer, tem vários desdobramentos aí sobre a questão, né? E é um momento muito certo, né? É muito difícil. Tudo vai depender de como a gente vai chegar, porque não é assim, voltou ao normal, no dia seguinte já vai ter uma Olimpíada, por exemplo. Então, você depende de muita coisa. Como vai estar a vida, enfim, social de todo mundo, como vão estar as televisões. Então, eu fiquei pensando enquanto você falava, por exemplo, imagina um atleta que pega Covid-19 e aí tem que tomar remédio. Será que isso não deixa algum rastro que pode ser, que bate com algum remédio de doping? Quer dizer, a própria questão de voltar a juntar pessoas em ambientes antes de ter uma vacina, tem muitos complicadores aí. Eu acho que no horizonte de um ano é até incerto como estaremos. Você vai ter, invariavelmente, um trauma social disso tudo, essa reinserção vai ser diferente.
No esporte você não sabe o que vai estar, quem vai ser a primeira grande liga a voltar, ou qual vai ser. Quando começou o adiamento, né? Agora a gente fala em cancelamentos alguns, né? Temporada de inverno, por exemplo, aí, que é mais sazonal ainda, não tem como, né? Cancelou tudo. Mas no começo era muito adiamento, né? Então adiou para julho, ou alguns foram para o segundo semestre, então agosto, setembro, que a gente não sabe como vai ser ainda. Você não sabe como a coisa vai chegar lá, né? Então você vai ter no começo era aquela coisa de, pô, primeiro semestre já era, mas o segundo ferrou, né? Não tem folga de Natal e Ano Novo, porque vai ter evento atrás de evento, né? E você não sabe se vai ter realmente esses eventos agora no segundo semestre, o que você vai fazer. Tem evento que não foi nem cancelado pela Segunda Guerra e estão tentando manter esse ano, né? É difícil, assim, vai ser um exercício de. Hoje é tudo futurologia, né? A gente tem que ver como vai ser na hora. De repente vai estar normal já meses antes da Olimpíada e a Olimpíada vai ser uma coisa habitual como ela é hoje. A expectativa é que a Olimpíada seja, de fato, esse momento de retomada de uma rotina civilizatória, né? Mas é ainda incerto, concordo. Não dá para prever nada, assim, de quando a gente vai voltar. Então agora, pô, tô em casa, fazer um jogo clássico aqui, de repente outro ali, mas quando que vai voltar, né, as coisas? Então, é verdade. Verdade. E uma coisa muito curiosa, né, e pegando o lado do marketing, eles mantiveram a ideia de manter a marca Tóquio 2020, né? Isso para o narrador, será que não vai dar um estranhamento ano que vem? Você está em 2021, fica falando 2027, como que você entende isso no seu trabalho? É claro que tem toda uma discussão de marketing que eu nem estou colocando aqui. Aí o prejuízo ia ser bilionário, né? Ia ser bem maior. Mas não muda, não. Na hora ali não interfere. Eu acho que vai ter até um destaque maior agora, né? Porque normalmente você não que ignora o número, mas o número é uma coisa meio que você já dá o take for granted, assim, você já meio que se contenta com ele. Acho que dessa vez não, né? Talvez você tenha que explicar, porque sempre tem aquela pessoa que parece que está isolada do mundo e por quê? Não sei o quê. Mas acho que vai ter um destaque maior, assim, pô, Olimpíada que era para ter sido ano passado, Olimpíada de outro tempo, uma coisa nesse sentido, assim. Mas na hora ali não interfere, não. Até porque o principal é a ação. Acho que dá mais um elemento para você envolver ali no evento, assim. Tivemos já alguma perda no esporte, porque em algumas outras áreas tivemos já morte, você sabe? Você lembra de alguma atleta, ex-atleta? Direta, assim, não. Eu não lembro também. Tem alguns atletas que contraíram, né, a Covid e tal, mas de morrer por isso, acho que ainda não. Tomara que não também, né? Claro. Mas isso de agora, assim, de repente, obviamente tem muito atleta que o cara que competiu por não sei que país, Olimpíada tal, de repente não pode ter morrido por causa disso, né? Mas atual, assim, ainda não. Um momento muito... É tanta informação, cara, que pra gente processar tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Tem até um site que eu gosto muito, né? Que hoje ele até existe para pesquisa até 2016, assim, mas o historiador olímpico, já até ganhou, o Bill Maher, ganhou até a ordem olímpica já, um bem historiador dos jogos, ele transferiu basicamente para outro site, né, a Olimpídia. E aí eles têm várias listas curiosas. OLYMPEDIA, né? Então você junta o Olymp e o Idia, né? E aí eles têm várias listas, né? No Sports Reference, que na verdade é Olympic Reference, que era o site antigo, você tem várias listas lá. Então você tem de atletas olímpicos que eram chefes de estado, atletas que participaram de filmes do 007. Você tem várias listas assim aleatórias. E aí nesse novo site ele já colocou mais uma que é atletas que contraíram a Covid-19. Que coisa. Interessante, não conhecia. Tem legal. Atletas que contraíram ou morreram da gripe espanhola, assim, você tem umas listas curiosas, assim, a Covid já entrou, né, nessa. Fogo. Bem, galera, mais alguma questão? Posso encerrar com o Sérgio? Podemos encerrar, então? O Gustavo perguntou, Carlos, pessoal, algumas pessoas por causa de banda ficam, tiram vídeo, eu entendo isso, porque é difícil mesmo. Podemos encerrar, então? Já ajudou vocês a começar esse trabalho? Então, vamos adiante.
Então eu vou desligar aqui com o Sérgio. Se alguém precisar falar comigo, manda mensagem pelo Moodle, tem o fórum para outras dúvidas. Não deixem de olhar o tutorial do trabalho, tá? Eu vou ver o tamanho que esse vídeo vai ficar, viu, Sérgio? Eu gravei mais porque é uma coletiva, para eles checarem, tá? Ah, sim, claro. Só que é o que eu estava falando para eles. Tem professor que semana passada se empolgou de gravar tudo e o computador não teve nem memória para caber tanto vídeo, porque eles vão ficando enormes, né? Depois não sobe na plataforma do Moodle. Daí N problemas disso. Esse é um caso excepcional porque a gente precisa consultar mesmo esse material para fins porque é uma coletiva, tem uma frase sua legal que eles vão usar, etc. Tá? Então vamos ver como na hora que eu terminar aqui, que tamanho que vai ficar esse vídeo. Sérgio, quero muito te agradecer pela sua gentileza aí. A gente vai conversar daquela outra ideia. Espero que tenha ajudado, na verdade. Nossa, ajudou vamos, sim. Vamos, sim. Porque eu acho que a ideia é essa, é ajudar a galera a pensar o assunto, né? Dar uma provocada. Eles vão ter uma semana agora. Mais de ir por onde, assim, tipo, vou ir atrás mais a fundo mais nisso, etc. Não sei, espero que tenha ajudado. E você tem um trabalho incrível, acho que eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você e da forma como você vê o esporte de uma maneira plural, o seu esforço de aprender novos esportes e de trabalhar. E é muito impressionante. Estou ouvindo sua voz falando aqui comigo e lembrando das suas transmissões. A coisa da voz é fascinante. Eu acho fascinante como... Saudade da transmissão. Faz o jabá aí. Quando vai passar o jogo de 82? Você vai narrar? Quarta-feira agora, 7 ou 7h30, deixa eu ver aqui. É às 7, quarta-feira agora, 7 horas, Brasil e Escócia, 82. Brasil e Escócia, jogão, caramba, eu só acho que teve um gol do Zico. Eu tava muito magoado, porque eu fui muito besta, assim, coisas que são traumas de infância, né? Porque eu tinha a figurinha do Zico, do álbum, e na época ainda era no chiclete, e eu fui muito besta, assim, fui enganado. Troca essa por outras. É um trauma que eu nunca vou esquecer. Acho que quando eu for morrer, eu vou lembrar que eu troquei a figurinha do Zico por umas outras que eu tava muito besta. Sabe aquela coisa que você tira e não pensa? E eu lembro que eu vi esse jogo, lembro do gol do Zico e lembrando da figurinha que eu perdi. Enfim, amanhã vai passar o União Soviética, né? Foi o primeiro jogo, né? Então, não sei se eles vão fazer. Acho que eles vão fazer até o final, né? Não tem se fazer todos e não fazer até o fim. Então acho que amanhã começa a retrospectiva de 82. Então eu vou fazer esse segundo jogo aí. Sérgio, uma curiosidade também para narrar, por exemplo, esse jogo que já aconteceu. Como é que é a preparação? Porque, por exemplo, você já sabe, né? Sei lá, no minuto 15 vai ter o gol. Então, como é que é meio que narrar isso de uma forma espontânea, sendo que você meio que já sabe o resultado, já sabe a hora que vai ter o gol? Como é que a preparação, sei lá? Que nem eu sei já o que aconteceu, não porque eu fui atrás, assim, porque você sabe, assim, e invariavelmente na pesquisa acaba aparecendo para você. Então eu sei que vai ter, a Escócia vai sair na frente, ou que o gol do Zico, como disse o Anderson e tal, mas a questão do minuto ela fica muito pequena ali na hora, porque você tem a imagem, que já vai ser um desafio grande, porque, imagina, alta definição é um sonho ali na época. Para quem estava no estádio na época, o Luciano do Vale, por exemplo, estava em HD, porque ele estava lá, né? Então ele tinha muito mais recurso visual. Ele não dependia só da imagem ali do monitor, que naquela época era bem menor e bem mais guia do que qualquer coisa, né? Então já vai ter esse exercício mais visual, mais complicado, né? Mas a questão do minuto, você não lembra muito, tipo, teve um gol aos 15, assim, exatamente, vou narrar um gol agora, assim. Porque na hora ali você também vai estar no jogo, então, e eu já vou estar com a minha pesquisa, então eu já vou estar preocupado em trazer coisas da pesquisa para a transmissão também, coisas que na época talvez nem dessem para trazer, o acesso à informação era bem menor, assim, ainda falando por cima, porque ainda não entrei tão a fundo, não sei como foi a cobertura prévia, né, já vou entrar nisso. Então, na hora ali, você não se liga nisso. Daí vai ser uma coisa que você vai estar... Talvez um primeiro gol, por exemplo, que você sabe que foi ali mais ou menos uns 15, seja meio, daqui a pouco vai acontecer, mas não de vai ser agora. E aí, na hora, você vai também e engana, assim, né? Porque também, bem ou mal, pra gente que está fazendo esses jogos antigos, esse é o primeiro jogo antigo que eu vou fazer agora nessa fase. É legal porque você também tá botando tua voz num jogo histórico, né? Então você vai querer narrar bonitinho, assim, sabe? Não de já vou ensaiar alguma coisa antes ali, mas de narrar a vera, assim, para valer. E aí a questão da preparação é desde olhar, enfim, estatísticas, campanhas, como que o time chegou na Copa, no caso da Escócia,
os jogadores da Escócia, que nem naquela época, talvez fosse muito mais difícil você achar coisas deles, né? Hoje já consegue ver a carreira inteira de um cara, assim. Então, de chegar, como que ele chegou naquela Copa, já tinha ganhado o quê, jogava com quem tal time. Então, você tem lá, por exemplo, uns jogadores que eram a dupla de zaga do Aberdeen, que era a equipe do Alex Ferguson. Então, pô, uma coisa legal de trazer na transmissão depois. E aí a preparação, o último passo assim que eu fiz foi pegar o acervo dos jornais, né? Então entrar no caso no Globo, né, que tem um acervo legal, e pegar todas as páginas que citavam Brasil e Escócia. Então, de toda a preparação ali, eu só veio, deu umas 45 páginas, e filtrando para ver o que se falava, né, para chegar no jogo com uma coisa real, como se eu tivesse em 82, assim, de, pô, o papo essa semana era da troca do cara por esse, ou porque não sei quem brigou no treinamento por tal coisa. Trazer a pessoa para aquele universo de novo, assim. Na hora ali não tem muito essa de, pô, vai sair um gol agora, assim. Não tem como nem pensar muito ali na hora, assim. Ensaiar, assim. Tem gente que gosta de ensaiar também. Eu falo por mim, tem gente que gosta de ensaiar, ou vou botar uma frase marcante, etc. Eu vou no jogo, assim. O meu desafio vai ser isso, trazer informações, e que é difícil também, né, você dosar isso, não deixar demais, e ficar o máximo possível bem no jogo, né? Porque é isso. A transmissão era outra, você tinha muito menos recurso gráfico, muito menos câmeras, de conseguir ser o mais preciso possível, assim. Enquanto você falava, eu estava lembrando que teve um goleiro da seleção da Turquia na campanha do Penta. Aparentemente parece que ele não tem risco de vida, pelas notícias que eu estou vendo aqui, mas ele pegou e até fizeram algumas matérias falando disso. Quer dizer, essa coisa da campanha do Penta vai ter que abordar também, né, alguma coisa disso, enfim. Eu acho que assim, a gente tem a ideia, pelo menos que me passaram, tem um aquecimento de meia hora e depois o jogo, né? Então, no aquecimento, você contextualiza mais, assim, pode, de repente, sei lá, em 82, sei lá, qual que era a música mais ouvida, ou alguma coisa do tipo, como foi o Jornal Nacional da véspera, etc. Mas aí no jogo mesmo é o jogo. E você falou do Rusto, tem um site que eu uso bastante para seguir o que está acontecendo, que é um da BBC. Vou até te mandar o link depois, Anderson. Manda sim, que ele faz um dia a dia o que aconteceu no esporte relacionado à Covid. Então, tipo, olha, legal. Dia 28 de março, hoje aconteceu isso, isso, isso e isso. Ele é mais voltado pro britânico, mas tem outros também. Eu vou te mandar o link, você passa para eles. Então, a ESPN americana fez um compilado também por modalidade. Enfim, dá para ter uma noção boa assim de quanto afetou cada um. Então, tipo, no basquete aconteceu isso, isso e isso. Poxa, legal, legal mesmo. E combina e conecta com aquela nossa conversa, que depois eu vou te mandar uma mensagem, a gente vai continuar de fazer daquele projeto. Sim, se você topar, seria muito legal. Você consegue ver assim, qual esporte sofreu mais e qual sofreu menos. Isso dá para medir, né? Muito legal. Bem, querido, vou te liberar, já avançamos muito, Gustavo também, pessoal que está todo aí. Obrigado por terem participado dessa experiência, espero que ajude vocês a fazer bons trabalhos aí. E, Sérgio, muito obrigado, fiquei curiosíssimo de relembrar lá do jogo do gol do Zico. Lembro como se fosse agora, assinando na tela e tudo, vai ser divertido. Vê lá, depois se conseguir ver. Vai ser 7 horas amanhã, é isso? Quarta-feira às 7 horas. Quarta-feira, eu vou botar na minha agenda, ver se eu lembro de dar uma olhada. Eu vou estar em horário de aula, mas eu consigo pelo menos ficar com a TV ligada. Vantagem de estar em casa, né? E acho que amanhã, não sou eu que faço, não sei quem vai fazer também, mas amanhã deve ser o mesmo horário também, 7 o primeiro jogo. Então. Obrigado, vai ser legal, Sérgio. Acho que bastante gente vai ver, porque 82 o pessoal tem essa curiosidade. Curiosidade ou saudade, né? Eu fiquei pensando na hora da eliminação para a Itália se eu choraria como eu chorei quando era criança. Nossa. Seria engraçado de cara, foi tenso aqui. Enfim, obrigado, querido. Obrigado a todo mundo aí que tá, Carlos, galera que estava acompanhando. E vamos lá, então. Eu vou encerrar aqui. Vocês que estavam comigo aqui participando dessa conversa com o Sérgio, se tiver alguma dúvida, mandem mensagem lá pelo Moodle, a gente vai esclarecer, tá bom? Olhem o tutorial para fazer o trabalho e boa semana aí de apuração. Sérgio, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai se falando. Fique seguro, fiquem todos protegidos, está muito sério. Você também. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, tchau. Falou.